Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu querido irmão, minha querida irmã, este é o momento da graça de Deus na nossa vida, que Ele nos concede todos os dias, momento de escutar a sua palavra. A palavra de Deus é como que uma carta de Deus para cada um de nós, revelando a grandeza do seu amor por nós. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu te convido a aproveitar bem este momento e permitir que a voz do Senhor ressoe no seu coração. Sinta-se amado, querido e protegido por Deus. Escutemos a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: A paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Um dos 12, Tomé, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos então lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as suas mãos, o lugar dos cravos, e se não puser o meu dedo no lugar dos cravos e minha mão no seu lado, não crerei. 8 dias depois, achavam-se os discípulos de novo dentro de casa, e Tomé com eles. Jesus veio, estando as portas fechadas, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Disse depois a Tomé: Põe teu dedo aqui e vê minhas mãos. Estende tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crê. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Porque viste, creste. Felizes os que não viram e creram. Jesus fez ainda diante de seus discípulos muitos outros sinais que não se acham escritos neste livro. Esses, porém, foram escritos para crerdes que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós escutamos esse trecho do Evangelho de São João, que mostra esta vinda de Jesus ressuscitado no meio dos seus discípulos. Mostra a realidade da comunidade naquele momento em que sentia-se sozinha, abandonada. E serve também para cada um de nós como mensagem de encorajamento e a certeza de que Deus se faz presente. Ao mesmo tempo que nós compreendemos também que a missão de Jesus não terminou com a sua partida para junto do Pai, mas esta missão continua através da sua Igreja. Por isso eu te convido para que juntos façamos a reflexão deste Evangelho, permitindo que também nós sejamos encorajados, assim como aqueles discípulos que acolheram o ressuscitado em seu meio. O Evangelho que nós escutamos começa dizendo assim: À tarde deste mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. São tantos os elementos ricos e bonitos neste primeiro versículo do Evangelho que nós escutamos. O primeiro elemento é porque o Evangelho coloca esta vinda de Jesus neste momento da tarde,
que demonstra a situação da comunidade, que ainda não havia aberto para a realidade da ressurreição. Ainda estavam presos à realidade da morte. É justamente neste contexto de escuridão que um raio de luz irrompe com as trevas. É Cristo ressuscitado que se coloca no meio da comunidade. O Evangelho diz que as portas estavam fechadas e mesmo assim Jesus entra. E o Evangelho fala o motivo por que as portas estavam fechadas, porque eles estavam com medo. Esta representa a situação da comunidade desanimada, amedrontada, fechada, sem esperança. Pode ser que essa realidade também seja a nossa realidade, a minha e a sua. Quantas vezes não nos encontramos de portas fechadas, desanimados, sem esperança? Parece que estamos fracassados. É justamente neste momento, apesar do fechamento das portas do nosso coração, Jesus entra, se coloca em nosso meio. E Jesus, colocando-se no meio dos discípulos, ele realiza gestos e palavras. Quais são as palavras de Jesus ressuscitado para os seus discípulos que estão fechados e amedrontados? As primeiras palavras do ressuscitado são palavras de paz. A paz esteja convosco. Portanto, o ressuscitado traz aos discípulos esta mensagem de paz. A paz não é simplesmente a ausência de conflito. A paz cristã é a certeza de que Cristo está presente em todos os momentos da nossa vida, mesmo que passemos por circunstâncias adversas. Quando temos esta consciência de que Deus está presente, então não sentimos-nos interiormente perdidos pela paz. O nosso coração permanece em paz, porque Deus está presente em nosso meio. E Jesus também realiza gestos, como diz o Evangelho aqui. Após dizer a paz esteja convosco, mostrou-lhes as mãos e o lado. Também é muito importante esse gesto de Jesus ressuscitado, porque o ressuscitado continua carregando consigo as marcas da sua dor, as marcas da paixão. São os únicos elementos que o ressuscitado carrega consigo. Por isso que os padres da igreja dizem que o ressuscitado é o crucificado e o crucificado é o ressuscitado. E são justamente esses elementos da paixão de Cristo que permitem que ele seja reconhecido como verdadeiramente o ressuscitado. Por isso, após dizer palavras e realizar gestos, o Evangelho diz, os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ou seja, reconheceram que Jesus não estava na morte, mas Jesus estava vivo e presente no meio deles. E mais uma vez, Jesus reforça a sua mensagem aos discípulos, como diz o Evangelho. Pela segunda vez, Jesus diz, a paz esteja convosco. E em seguida vem o envio missionário, isto é, com a subida de Jesus para junto do Pai, com a sua morte e ressurreição, a missão não terminou. Terminou o tempo de Jesus, inicia o tempo da igreja. Por isso Jesus envia os seus discípulos para continuar a sua missão. Diz assim, como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados, e aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Portanto, a missão de Cristo não termina, a missão de Cristo continua. E continua como? Continua através da sua igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, a missão da igreja não é outra senão a missão do próprio Cristo. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. E esse gesto de Jesus soprar sobre os discípulos, portanto, no coração da igreja tem o sopro divino, isto é, o Espírito que conduz a igreja. Por isso que a igreja realiza assim por causa da força de Cristo no seu coração. Tanto é que o Evangelho vai mostrar que aquilo que é próprio de Deus, como perdoar pecados, que é um atributo divino, agora a igreja pode realizá-lo, porque nela está o sopro de Deus. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Portanto, a igreja cumpre no mundo a missão do próprio Cristo.
É interessante porque logo depois o Evangelho vai falar desta experiência de Tomé, que não estava presente e exigiu como condição para crer poder tocar as marcas da paixão. Jesus vem e mais uma vez se apresenta diante deles e permite que Tomé faça esta experiência até que ele chegue à sua profissão de fé. Meu Senhor e meu Deus. Ao que Jesus diz, acreditaste porque viste, mas bem-aventurados aqueles que acreditam sem terem visto. Renovemos também a nossa fé no ressuscitado. Meu querido irmão, minha querida irmã, o finalzinho do Evangelho que hoje nós escutamos diz que Jesus realizou tantos outros sinais que não estão escritos no Evangelho, mas estes foram escritos com um objetivo muito claro. Foram escritos para que pudéssemos crer e, crendo, tivéssemos a vida eterna em seu Filho Jesus. Por isso, dirijamo-nos com o coração agradecido ao Pai Eterno e a Ele façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de misericórdia e Deus de bondade, no final deste nosso encontro diário de hoje, te pedimos a luz e a força do Espírito Santo, assim como Jesus soprou sobre os seus discípulos, para que continuemos a atualizar a sua missão no mundo de hoje, com toda a coragem e disponibilidade do nosso coração. Ajuda-nos, Pai, a sermos fiéis ao mandato missionário de Teu Filho Jesus. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.